eu estava na guerrilha, em Cabinda, portanto, nós chamávamos a segunda região político-militar, na altura da luta de libertação pela independência, e houve uma operação militar e eu escrevi um comunicado que era para ser lido na rádio, não é? Do nosso Departamento da Informação, para ser lido na rádio para, portanto, fazer propaganda, enfim, da operação que tinha havido. Aí eu acabei de escrever um comunicado e disse, aconteceu tanta coisa, foi tão rico, esse comunicado tão seco, sem piada nenhuma, então arranquei a folha, ainda era um bloco, arranquei a folha, mandei para mandarem para o Departamento de Informação, né? E aí comecei a escrever, a contar mais ou menos aquilo que eu tinha sentido, né? E, bom, estava perto do Rio Lombo, e então começa mesmo com o Rio Lombo, e foi assim. Entretanto foram surgindo os personagens foram se impondo, né? E aí a história deixou de ser aquilo que se tinha passado para ser ficção. Digamos que é uma espécie de um romance, quase tem alguns traços ligeiros do romance quase pós-moderno, que se chama romance pós-moderno, em que praticamente as histórias estão diluídas, não é? Não surgem tão reenquadradas, não é, na vida das personagens, como surgem, por exemplo, as histórias de outros períodos históricos, por exemplo, no romance produzido no período do realismo. Portanto, é um romance cuja estrutura, não é, está ligada ao movimento de guerrilha, não é, a vida dos guerrilheiros, as suas dificuldades, as suas relações amigáveis ou relações de inimizade que se estabelece no período da Guerra de Libertação nesta floresta que se chama Mayombe. O romance Mayombe é um tipo de romance que, de forma como se apresenta estruturado, nós não vamos encontrar em parte nenhuma, porque a personagem, inicialmente, faz a sua apresentação sempre. A própria personagem faz a sua apresentação e apresenta-se como quem não vai fazer parte de uma história literária. Apresenta-se como uma entidade sociológica e não como uma entidade literária. O personagem, em teoria, né, a um momento dado que quis explicar-se. É verdade, parece mentir, mas é verdade. Eu senti que ele queria explicar-se. Eu disse, então toma lá a palavra, fala lá tu. Bom, e ele, pois, eu, o narrador, sou teoria, né? E ele explica-se. E eu achei graça, gostei. Não fica mal, mas portanto surgiu também de uma forma assim imprevisível. Não foi uma ideia que eu tenha tido, bom, agora se eu fizesse assim, isso literariamente, como é que ia ser? Não, saiu, ele pediu-me. Da mesma maneira que o comandante depois pede para morrer, eu matei-o. Ele é que estava a pedir para morrer. Naquela situação em que havia gente de vários pontos de Angola e em que nós todos tínhamos muita preocupação com a unidade da nação, porque sabíamos, tínhamos a consciência que estávamos a criar a nação. A nação ainda não existia como tal, havia um objetivo em algumas regiões, sim, sobretudo na costa, Luanda em particular. Havia muita gente já a pensar na nação angolana, a considerar-se angolano, mas havia partes importantes do território, sobretudo o campesinato, que não tinha bem essa noção de nação, tinha a noção da sua região e pouco mais, né? Por isso eu insisti particularmente no livro, insisto particularmente na análise daquilo que me preocupava muito, que era essas divisões, o que uns diziam dos outros, e no meio como é que ficava a nação, não é? Então, nós estávamos a criar a nação, como é que íamos fazer, né? E esse livro fundamentalmente serviu-me para compreender melhor a situação, as dificuldades, as contradições, que havia muitas contradições, como o livro mostra, né?
E então eu podia, digamos, agir de uma forma mais racional, porque estava, no fundo, porque ia escrevendo, quando tinha tempo, quando era possível escrever, ia escrevendo. O escrever obriga-me a analisar melhor as situações. Aliás, normalmente eu digo, não, eu escrevo para aprender, né? Porque é ao escrever que eu vou descobrindo coisas, analisando, etc. O romance de Pepe Tela Mayombe é, na minha opinião, uma obra bifronte, como duas faces da mesma medalha. Numa face está ligada à literatura de compromisso e noutra face anuncia já, não é? Preludia já essas novas temáticas, não é? Que vão surgir depois dos anos 80. E é por isso que eu considero que é um romance de transição. Porque realmente as literaturas de compromisso normalmente caracterizaram as suas personagens como super-homens, quase. Portanto, capazes de ultrapassar todas as dificuldades que se lhes impõem na vida, que surgem na vida. No romance Pepe Tela, o Mayombe de Pepe Tela, vamos encontrar essa ambiguidade. Realmente, na verdade, Sem Medo não é uma das personagens principais, se não a principal. Há momentos em que se porta realmente como uma personagem super-homem, mas há outros que se porta como, enfim, uma personagem igual a nós. Aliás, uma das críticas que o livro sofreu aqui em Angola, só aqui, é que podia acontecer isso, claro, por parte dos meus companheiros da luta de libertação, era que apareciam guerrilheiros com muitas falhas. E eu dizia, pois, vocês todos querem ser só heróis todo o tempo. Não, vocês foram heróis uma vez na vida, chegou, são heróis, mas foi uma vez na vida, né? Entretanto, depois continuaram a viver, vão vivendo e vão falhando, e vão fazendo asneiras, normal. Portanto, eu pus essas asneiras no livro, acabou. É um livro que é fruto de uma experiência vivida, escrita e vivida ao mesmo tempo, porque e terá os defeitos e as qualidades de ter sido escrito e vivido ao mesmo tempo. Portanto, talvez não haja o distanciamento necessário para fazer digamos, uma coisa mais racionalizada, mais fria talvez. Tem a qualidade de ser mais quente, exatamente, porque foi feito no momento, tem mais emotividade, certamente, né? Porque é escrito com emoção.